Muitíssimo Opa! boa tarde para vocês. Estamos chegando. chegando. O trio da tarde. É isso. Os amiguinhos, Tudo os certo. coleguinhas. Pastor Aleixo, Como vai? tá bem? Tô bem, tô bem, graças a Deus. Uma alegria poder voltar aqui. A minha alegria foi questionada ontem, mas eu reafirmo, é muito legal. Estamos chegando aí nessa casa, uma saudação para você aí. Verdade. Prazer, gente, estar com você do outro lado aí de novo. Sempre, né? Bateu o relógio às 2h30. Tamo junto por aqui na TV Novo Tempo para esse nosso momento todo especial. Da nossa família para sua família, fazia tempo que eu não falava. Verdade. Tamo junto, E explodir. Vamos criar uma camiseta. Eita, assim, barata ali nossa da leite, família. cuidado. Não tenho Ah, medo. não tem medo de barata? Fica tranquilo. Principalmente das que não estão aqui, mas se tivesse... Tranquilo, não E de temo sapo? barata. Sapo, é Aranha? chatinho, né? É. Qual bicho que você tem medo, Darleide? O bicho, gente. Qual bicho tem medo de fazer você? que a Darleide ia dar um pulo e ia Bicho, sair, mas gente, não. dá assim, ai meu Deus, Você não tem medo de ajuda. bicho nenhum? Esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre pragas. As pragas dos amigos, as pragas urbanas, que poderiam ser, e são quais? Ó, aí tem várias, né? dos amigos. Eu travei nos amigos. Eu também parei ali, né? Ó, Não, mas eu já morei em casa cheia de barata. barata, cara. Insuportável. E a minha esposa com barata, se ela tiver uma escopeta, se ela tiver um canhão, ela explode Lá a em casa. casa é a mesma coisa. Ela vai, é uma mistura de medo com ódio. Você tem medo de barata? Tem ódio. Ela tem ódio. Não, Ela o vai, pior ela não são quer- aquelas miseráveis que voam. E Deus criou praga? As baratas voadoras é para testar ateu. Não existe ateu quando a barata é voadora. Você pode Todos falar, eles não dizem, tem. ai meu Deus. Ai, não, você vê a barata voadora, acabou o ateísmo. Não. Acabou. Quer ver Mas eu quando já- sobe, né? Pousa na gente. Eu já morei numa casa em que a gente era muito atacado por ratos ao redor. Era uma chácara. E aí os ratos, gente, eles apareciam à noite parecendo uns monstros. Credo. Fomos embora, melhor do que destruir a casa. Já Fomos fui numa embora. casa que os ratos Melhor tinham até sair e deixar nome, eles, porque né? o cara tinha desistido. Começou a dar nomes, aquela lá, aquele ali é o Fred. A ratazana. Aquela ali é a Margarida. Madonna. Aquele que tem tudo só um pedaço do rabo, que tem os peios, né? Eles são bravos. É, e Bom, morde. então... mas não é legal não, viu? A gente fica Não, contando é aqui, muito mas chato. aquele monte de bicho em casa é É horroroso. ruim, é nojento. Ai. Então, nós vamos falar disso hoje. Temos a presença aqui no estúdio do Pedro Vasconcelos, que é biólogo, e nós vamos falar sobre esse tema, assim, o que fazer, como lidar com essas questões, afinal de contas, elas estão aí, a gente precisa aprender e também considerar que muitas vezes são transmissores de Com doenças. certeza. Ai, apenas uma formiguinha no bolo. Tu sabe por onde essa formiga passou, moleque? Menino, isso comeu bicho morto, coisa Dizem que horrorosa. formiga, até vou tirar essa dúvida, formiga é mais suja do que barata. Será que é Então, mesmo? eu acredito, porque olha, sei não, mas elas com carinha de inofensiva. É. Olha a formiguinha. Ah, come que faz bem pra vista. Não faz não, menino. Eu nunca vi a carinha de uma formiga, é muito pequenininha. Põe uma lupa que você vai ver. Aí, nós temos também o nosso hashtag com notícias. Vem pra cá, Jô. Eu só acompanhando aqui, já lembrei de várias coisas. Eu tinha medo de ir na casa da minha avó porque eu achava que tinha assombração. É. Aí que a minha mãe contou que não tinha, que era só rato. Mas já era um motivo, não era bicho papão. Aí você Era passou a preferir a assombração. Aí deram um filho, um Eu rato pra imagino, poder- eu imagino de casa tem gente assim, esse pessoal da TV parece tão limpinho, mas na casa da avó tem rato, na casa da outra tem rato, da apresentadora. Não, hoje não tem, já teve. Já tem. E se brincar, ele aparece mesmo. Ah, é? Pede nem licença, difícil, né? pede Não, nem e licença. a gente até vai descobrir hoje aqui o que faz esses bichinhos ficarem aparecendo, né, na nossa casa. Porque a gente cuida tanto, mas às vezes uma coisinha ou outra faz com que eles apareçam, né? E a gente está enfrentando uma praga, que são os mosquitos no verão, É. né? Isso, verdade. verdade. E o hashtag? Eu vou falar até sobre isso, gente. No Mato Grosso do Sul, os banhistas registraram aí a presença de uma cobra. Assustou eles e também acabou repercutindo nas redes sociais. Mas o motivo do porquê repercutiu nas redes sociais a presença aí de uma cobra na cachoeira, eu só conto depois no assunto hashtag. Beleza. Tem mais notícias hoje. Hoje tem armarinho. Tem. Isso. Tá bonito o nosso cantinho ali, como sempre, né? Karina do Armarinho. Canto vai aparecer mais O que tarde vai por aqui. ter por ali, será, hein? Vai ser esse vaso Ah, o com cara de vaso. vaso velhinho, aquela coisa retrô, como é vintage, né? Hum, A Karina só faz coisa bonita. bonito.
Não sei porque, mas olhando aquele vaso retrozinho, lembrei da Vila do Chaves. Não sei lá, não tem nada a ver, mas foi que eu lembrei. A gente vê o nível cultural da pessoa ali, pelo que ele lembra. O importante é ficar à vontade, né? O importante é que a gente está em casa, entre amigos, enfim, maravilhoso. Já voltamos com você, fica com a gente. E, amigo, eu lembro que, certa vez, meu marido enfrentou um rato. E aí o ratinho levantou as patinhas assim, ficou fazendo, enfrentando, daquele tamanho. Bicho difícil. Mas meu marido ganhou a batalha contra o rato, né? Ufa. Mas às vezes a gente perde. Às vezes Eles perde. são danados. Rápido, fogem rapidinho. É, né? por que a gente está falando de rato? Vai ver que alguém está passando por ali. É que hoje o tema é praga urbana, ou são as pragas urbanas. E tem até pergunta para o pessoal de casa hoje. Para você mandar a sua interação para cá, conta pra gente aí que tipo de bicho já apareceu aí na sua casa e como você reagiu. Tipo de bicho animal, né? A gente está dizendo. Não de bicho ruim. Não de bicho ruim, né? Mas que tipo de bicho já apareceu aí na sua casa e como você reagiu quando apareceu esse bichinho aí na sua casa? Agora, praga, vamos falar de praga. Essa praga, vamos falar de praga. Você falando até do rato, que seu marido enfrentou o rato. Já abriu a gaveta alguma vez e viu aquele ninho de rato, aqueles filhotinhos ali? Mas é tão bonitinho, né? Não, mas já aconteceu quando eu morava com meus pais, na cozinha. Não, essas coisas não acontecem assim. Rapaz, eu abri, a hora que eu vi, tinha ali um quando eu abro gaveta, eu vejo meias. E você achou bonito? Ai, eu achei bonitinho. Que fofinho. Foi. Ai, deu dó, não sei o que fizeram tem depois, gosto pra né? tudo, Mas tem beleza em tudo, quando os olhos são bons, né? Pessoa boa, pastor. Aí, de repente, tem dó do Rolligator ali, abriu o ralo, apareceu o crocodilo. O Abinal, ele mora no Jumanji, ele tem as experiências assim. Mas tem gente que assusta com coisas assim que são de fato assustadores, né? Que tô querendo escutar a história aí da cobrinha, mas depois da vinheta no hashtag. Olha, eu confesso que eu já vi, assim, filhotinho de rato, mas em galpão. Essa é a primeira vez que eu vejo em gaveta. Na gaveta, menina, pois eu vi. Imagina, né? E aparentemente é bonitinho, mas depois que cresce dá um receio, né? Mas seguindo aqui, eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que tem muito medo de cobra. Agora imagina encontrar uma sucuri enorme. Isso aconteceu com banhistas que estavam aproveitando uma cachoeira em Bonito, no Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, perdão. Um dos turistas resolveu registrar o momento, o que repercutiu nas redes sociais. E o motivo era o tamanho do animal. Olha só, gente, no vídeo aqui comigo. Pleníssima, olha. Grande, hein? Grande, né? Imagina. Tranquila, né? Tá de barriga cheia pelo Eu confesso pra vocês que eu não estarei ali pra filmar. Primeiro, já início de conversa. Já ficou alerta. Mas a cobra em questão é uma sucuri verde, uma das maiores da espécie, podendo chegar até 6 metros de comprimento. E lá estava ela, tranquila, aproveitando seu habitat natural para se refrescar e fazer a digestão da sua presa. Uma experiência aí de deixar qualquer um de cabelo em pé e um registro que serve como uma certa lembrança, até porque não é todo dia que a gente vê uma imagem como essa, né? Como que... Não, eu, sinceramente, de fato, eu não estaria ali. Depois disso, eu vou ficar até atenta agora quando for em alguma cachoeira. A maior parte das pessoas não estaria ali se visse os ratinhos na gaveta, que também não é uma experiência muito comum também, né? Mas a sucuri, e no processo de digestão. Aliás, eu acho que talvez seja por isso que ela foi vista, né? Porque ela fica bem lentona. Isso. Eu fui lembrada, quer dizer, eu lembrei agora de que quando eu estava de mudança para o sítio onde a gente mora agora, meu marido encontrou uma coral na sala de casa. Uhum. É menos perigoso encontrar uma sucuri do que uma coral. Ela era filhotinha, assim, pequenininha lá. Mas depois encontramos uma maior. Vermelha, é aquela flamenguinha. Ela já faz um certo estrago. Faz um estraguinho. Faz um estrago. Então, amiga, realmente, cobrinhas não são muito bem-vindas, né?
assusta, né? A minha avó conta que eu tinha um costume, quando eu ia passar as férias, de pedir para tomar banho no rio. Eu amava ir no rio. E aí, uma vez eu pedi, mas era também porque minha tia, como era pequenininha, era mais fácil dizer sim pra mim, né? E aí eu pedi pra minha avó, vó, deixa eu ir no rio, por favor. E passou uma cobra verde nos meus pés. Não é venenosa, mas foi suficiente pra Josemara nunca mais pedir pra ir pro rio. Acabou a vontade da Josemara. Mas, gente, daqui a pouco eu volto, viu? E eu vou trazer uma história de um fim meio trágico aí para uma certa, podemos dizer, uma praga urbana. Mas depois eu conto pra vocês. Gosto de estimular a curiosidade, mas é depois. Tô vendo você, viu, mocinha? Até pois- já com mais hashtag, mais notícias pra gente. Verdade. E até para ajudar a gente nesse tema de hoje, a gente recebe aqui ele que é biólogo, especializado em saneamento ambiental, trabalha na deretizadora Valeprag. Isso, né? A gente recebe aqui Pedro Vasconcelos para dar uma forcinha para a gente, nos ajudar a entender um pouco melhor o que faz essas pragas aparecerem. Tudo bom? Tudo Seja bem. bem-vindo, Opa, pode ficar à obrigado. vontade. Pastor. E ajuda a gente, por favor, viu? A Vamos lá. entender o porquê que essas pragas aparecem, né? E até com mais frequência em alguns lugares e como, né? A gente lidar com esses bichinhos. Boa tarde. Boa tarde. Essas pragas, elas são, na verdade, animais sinantrópicos. Essa palavra difícil, complicada, ela significa que vive com a gente. Então, a barata, ela vive com a gente ali na rede de esgoto. Os ratinhos também vivem com a gente na rede de esgoto ou nos forros. Então, são animais que, como vivem muito próximo da gente, trazem doenças, são vetores de doenças. Até os pernilongos também. Faz parte da vida humana conviver com esses animais. E a gente precisa controlar, por uma questão de saúde, né? Por uma questão de higiene. Mas existe algum tipo de atitude que a pessoa pode estar tendo em casa que é um atraente para mais desses animais? Sim. Quais coisas comuns, por exemplo, que a gente faz e que, no final das contas, elas atraem pragas? Olha, eu acho, principalmente quando a gente pensa em roedores, é a ração dos animais, dos pets. É mesmo? Ração de pet, porque a pessoa coloca aquela raçãozinha, o pet não se alimenta de tudo, sobra uma comidinha na vasilha. E aí, de noite, vem o ratinho e começa a se alimentar daquilo. Entendeu? Então, você tem que estar sempre... sobrou excedente de comida de animal doméstico, aí joga no lixo, despreza. E ter sempre guardado em compartimentos. Pastor, outra situação que é muito comum é alimentos. Então, a higiene nos alimentos, você não deixar cair comida no chão, alimentos, restos de comida no meio do sofá. Isso traz outras pragas, né? O que mais atrai, então, é comida, né? Para alimentos. eles. Ração, alimentos. As pragas urbanas, elas precisam de... São 3 As que a gente chama. Alimento, acesso e abrigo. E água, desculpa, 4 As. Então, se ela tiver uma fonte de água, uma fonte de alimento, um acesso para você chegar e um abrigo para ela se esconder... É tudo que precisa. É tudo que ela precisa para se desenvolver. E até nesse caso do senhor comentando do alimento dos cachorros, por exemplo, que sobra, já ouvi dizer que pode trazer sérias doenças para os cachorros também, né? Por exemplo, um rato chegou ali, comeu um pouco da comida, deixou a sujeira dele ali, e o cachorro às vezes volta a comer depois, cachorro ou gato, contrai uma doença que pode passar para a gente também, né? Até mesmo o consumo pelo próprio cachorro, gato, pet, né? Ele, com a saliva dele, aquele alimento ele fermenta. Então, já não serve para o dia seguinte. Então, você tem que ter a rotina de fornecer o alimento, sobrou, descarta. Então, dá sempre uma dose para não sobrar também, né? Mas dá sempre uma quantidade suficiente para o animal se alimentar ali e depois, o que sobrar, descartar. Muito bem. Josi, volta para cá. Temos um amigo com uma história justamente sobre roedores. Conta para cá. É uma visita, assim, que não foi nem um pouco desejável, né? E, ao mesmo tempo, assustador. E incrível que essa visita, esse rato, escolheu um ambiente muito agradável para ele. Adivinha qual? A despensa. Preferido. Né? Perfeito. Onde está tudo que ele Onde quer. as coisas estão. Onde as coisas estão. E o Otávio precisou identificar esse roedor, porque até a comida, né, tá tudo
guardadinho, mas o roedor falou, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta de acabar com toda essa dispensa. E o Otávio falou, aqui não. Otávio, boa tarde, tudo bem? Obrigado por ter aceito participar. Como que foi essa história? Como que você conseguiu identificar que tinha uma visita nem um pouco agradável na sua dispensa? Olá, boa tarde a todos. É um privilégio estar participando com vocês do programa. Então, foi interessante. A minha esposa percebeu que tinha alguma coisa na despensa. Primeiro que tinha alguns alimentos com embalagem roída, né? E aí ela falou que ali deveria ter algum rato ali. E aí nós tentamos ver se achava esse rato e não achávamos. O que nós fizemos? Nós fechamos a despensa para ver se ele aparecia, né? E uma outra hora que ela estava dentro de casa, ela percebeu que tinha alguma coisa mexendo lá na despensa. E aí ela foi lá, o rato estava lá. Ela estava desesperada, me chamou. Só que a despensa tem uma prateleira, tem várias frestas, né? E aí ele se escondia ali. O que nós fizemos? Retiramos toda a alimentação que tinha lá, né, ao seu alcance, e fechamos a despensa. Só que depois que nós fizemos isso, percebemos que ele não estava mais na despensa, né? E aí ficou aquela caça ao rato, né? Durante quase uma semana. E aí um dia ela percebeu que ele estava na sala. E aí nesse dia você não estava em casa? Ou você estava? Oi? Esse dia você não estava em casa? Não, o dia que ela percebeu que ele estava na sala, eu estava em casa. Ah, então já estava assombrando há muito tempo a sua casa. Aí ele entrou no sofá, só que nós não conseguimos achá-lo, nós desconfiávamos que ele estava no escritório, mas tudo bem. Aí não conseguimos pegá-lo nesse dia. Ela estava no trabalho e ela me ligou, porque ela percebeu que ele tinha voltado à despensa novamente. Mas antes disso, nós colocamos um cola-rato, né? Só que o cola-rato não funcionou. E aí foi quando nós tiramos toda a alimentação da despensa, fechamos as portas para que ele não saísse. E aí eu acredito que ele ficou com fome, né? Alguns dias. E aí ele foi para a despensa novamente. Ali ela me chamou, eu estava no trabalho. E aí eu vim rápido para casa para capturar o rato. E não foi de uma forma convencional, né? Não foi com veneno, não foi com uma ratoeira. Conta como que você conseguiu capturar esse rato aí. Então, quando eu cheguei, a minha esposa havia fechado a despensa e ela tinha certeza que ele estava lá dentro. Aí eu cheguei, peguei uma vassoura, né? Peguei uma vassoura e abri a despensa. E quando eu abri a despensa, eu percebi que ele entrou atrás de uma caixa do aspirador de pó. Aí eu tirei a caixa, ele saiu correndo, passou por baixo das minhas pernas, saiu correndo, a casa está aí, foi para a lavanderia. E quando eu percebi que ele estava meio lento, né? Mas só que ele já tá, mesmo assim, ele ainda era rápido. Aí eu peguei a vassoura e dei uma vassourada nele. Aí acabou a caça ao rato naquele dia ali. Acabou com ele. A vassoura foi uma arma Jô, letal, né, pro rato. Jô, sabe o que aconteceu? Ele resolveu como a maior parte das pessoas resolvem. Vai lá com uma vassoura, um pedaço de pau, resolveu. É assim que se faz em casa, né? Não teve jeito pro rato, teve um ganhador, o morador da casa. Otávio, muito obrigado, viu, por dividir essa história aí. E eu quero saber de vocês, apresentadores. Vocês resolveriam assim, com uma vassoura mesmo? Já resolvi. É o que tem na frente, né? Tá certo. Deixa eu falar que eu tenho dó, cara. Porque ou é você ou é ele. Não, eu sei. Mas eu tento, às vezes, tirar de algum jeito. Esse dia apareceu um morcego. Aí você tira e solta ele, né? Pois é. Esse dia apareceu um morcego lá, perto de casa. Entrou na garagem e aí eu peguei a vassoura e segurei ele com a vassoura para pensar o que eu ia fazer, né? Ele começou a gritar e fez um escândalo. Eu falei, meu pai, será que eu mato esse bicho? Será que não? Ele. Aí eu pensei, aí começou a me dar dó. Eu fiquei segurando ele enquanto eu estava pensando, me deu uma dó. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito.
Aí eu peguei meu filho me ajudou, pegou uma caixinha de papel de sapato, aí dei um jeito de jogar ele pra dentro, aí joguei pro outro lado. Ah, jogou pro vizinho. Não, terreno Aí o vizinho matou. joguei pro terreno baldio que tinha do outro lado lá. Alguém precisa Virou problema romper de o outro. ciclo. Alguém. Virou problema de outro. Se a pergunta Alguém fosse qual praga que você tem mais próximo, Ô, Pedro, eu barata colocar. não, Pedro, quando Olha, a gente fala de morcego, eu falo de morcego, eu escuto falar, um amigo que tem dó, piedade, mas para mim morcego é um rato que voa. Na verdade, o morcego é um animal silvestre, merece proteção. Olha, Olha, que pessoa ajudei. boa. Merece. Você fez bem. Foi. Fez bem, né? Jogou pro Mas- vizinho. pro vizinho. Ah, o rato já é diferente, O né? morcego, ele se aloja dentro dos telhados. Então, quando acontece isso, a gente precisa desalojar eles, não pode matar. A gente desaloja eles com produtos que são repelentes e fazer um bom trabalho de vedação no telhado. Aí precisa de um telhadista que faça uma Mas boa precisa vedação. proteger o morceguinho. Ele não Qual pode é a ser... parte do morcego no meio ambiente? Qual é o bem que ele faz? Ele é polinizador, ele Ok. consome insetos, tem várias espécies de morcego. Mas se parecer um rato, por exemplo, não é bom ficar com dó, né? Rato não, rato é praga mesmo, urbano. Mas tem uma coisa que sempre fala assim, olha, um é o que você viu. Né? É Se você verdade. viu uma pulga, é porque tem 1 milhão. Se você vê uma barata... Agora, a gente lá em casa, por exemplo, com a nossa experiência com rato, quando vê um, a gente fala assim, tem um, Tem vários. então Sim. deve ter um pastor. monte. Você Verdade. está certo, pastor. Quando você vê um animal, que geralmente aquele lá está se aventurando num determinado local para buscar alimentos, mas geralmente tem uma ninhada por trás. Aí os roedores, a gente faz tratamento com barreira física, perdão, e tratamento químico. Como a Darleide comentou, a gente tem que fazer as técnicas que estão ao nosso alcance sem precisar, muitas vezes, chamar uma controladora de pragas. Por exemplo, Darleide, você fazer uma barreira física, no caso dos roedores, colocar válvulas de retenção na rede de esgoto, que é uma tampinha que fica na porta do esgoto, que não deixa o ratinho passar. Em frestas, aqueles rodinhos de rodapé, para os bichinhos não passarem por Então, a baixo. gente faz com o ladrão, dificulta o máximo. Dificulta ao máximo. E fazer o controle de pragas periodicamente, uma desratização. E não se uma apaixonar dedetização. pelo bichinho. Não pode fazer que nem Não precisa fazer amizade. Não, precisa ter esse coração tão doce. Pedro, Eu nós tinha vamos para o comentado, mas deixa intervalo. pra depois do começo Deixa do para intervalo. depois, né? Nós vamos para o intervalo e aí vamos continuar nessa mesma direção. O Tá que bom. é melhor a ser feito em casa com as pragas que vão entrando no ambiente da gente? Por exemplo, lá em casa tem surgido muita formiga, formigas grandes, procurando um lugar para se reproduzir, que eu estou de olho nelas. Eita, o que a gente faz? E a pergunta para você responder hoje é que bichinho, ou que bichinho, já está fofinho. Que praga está aparecendo aí na sua casa? Como você lida? O que enfrentou? Está difícil? Porque tem gente que é um problemão. E aí a gente espera você, logo depois do intervalo. Até já. De volta por aqui no seu Entre Família, falando sobre pragas, mas dos animais, viu? Aqueles bichinhos, aquelas pragas ali que às vezes assustam, seria o quê, criatura? aterrorizam. Hã? E seria o quê? Não, porque a gente Chuva falou de no chuva de começo aqui, ó. granizo. Hã? Chuva, o Pragas rio, do apocalipse. o rio se tornar em sangue. coisa Pragas assim. do apocalipse. Essa Ele não praga se também, referiu Mas a não nenhum fale ser humano. apocalipse, que Ivete Mas não tem uns gosta que de falar, brincadeira. meu amigo, é uma praga. Ah, fulano é uma praga na minha vida. Tem essas pragas também, né? Tem essas pragas, a do apocalipse. Mas, gente, vamos para a prática, né? Saber o que fazer quando esses bichos aparecem e como evitar. Vamos lá, ó, tem vários bichinhos aparecendo, barata, formiga, sapo, mosca, cobra. E agora? É pra gente responder, viu? O que fazer quando a barata aparece? Mata. Eu sou dessas também. A barata eu não tenho dó, não. Eu piso e Vamos lá. certifico, porque a danada da barata, às vezes você joga um inseticida, alguma coisa, e eu tava vendo que a barata, ela se torna resistente aos inseticidas com o passar do tempo. Sabia disso? Impossível ouvir você falar a danada da barata e não lembrar da musiquinha. A danada da barata. Não, Mas aí tem um desafio. verdade? Eu preciso puxar essa conversa para mim. Tá muito difícil ali. Porque quando aparece uma barata, uma chinelada resolve. O problema é que não tem uma incidência, né? Tem. Eu creio saias. que... Quantas saias ela tem? Tem 7, não, é mãe. uma. Nenhuma. Não, tem 7, não, é uma. É mentira da barata, ela só tem uma, né? Ai. Vai, Pastor Aleixo. Aleixo.
É contigo. Não, eu acho que o que fazer é primeiro matar todas, porque elas vão ficar reproduzindo. Agora, como evitar, tem uma dica aí, né? Elimina o que na sua casa está atraente a barata, ou seja, elas estão se alimentando e tem um ambiente propício para elas, né? Umidade, talvez? Umidade, elas vivem no esgoto. Então, tem que fazer uma boa dedetização na rede de esgoto, que é lá que está a infestação. Como você falou, é muito importante mudar os produtos, porque elas se tornam resistentes mesmo. Pois é. Uma comunidade lá de 100 baratas, uma que sobreviva, ela é resistente àquele inseticida e começa a reproduzir. Então, assim, se você vê uma barata dentro de casa, pode pisar à vontade, tá? Mata ela e certifica. Agora, o brabo é às vezes... Sem fofura. Mas... O brabo é às vezes, que já aconteceu, de em casa aparecer a barata, que o condomínio geralmente faz a dedetização, né? E às vezes aparecem umas ali com as perninhas para cima, pronto, morreu. Eu já fiz isso. Fui pegar com papel a barata, só que a danada não tinha morrido. E ela veio e subiu na minha mão. Cara, que Aí você diz, oi, querida. Oi, amiga. Oi. Elas fingem que morreram. Até arrepia. Então a fonte o foco é limpar o esgoto. Fazer dedetização. As barreiras que a gente faz, por exemplo, e tal, elas são funcionais? Funcionais. Funcionam, tem que fazer barreira física, se possível instalar a válvula de retenção na rede de esgoto, que é lá que elas estão. Colocar telinhas nos ralos para evitar que elas entrem dentro de casa. Mas uma boa dedetização de 6 em 6 meses é fundamental. Mudando o inseticida. Mudando o inseticida. Tem mais bicho aí, né? Até uma bomba atômica. Mosca. Ih, é terrível. Mas resolver a barata talvez seja mais fácil. E aí, Darlete, o que fazer? Olha, eu sinceramente procuro na memória, quando eu lidei com moscas, faz muito tempo. Não sei nem o que fazer. Sim, para elas. A minha mãe, ela fervia casca de limão. Casca de limão? Às vezes, por exemplo, fritava um peixe. Peixe atrai muita mosca, né? Aí tem cheiros que são repelentes a moscas, né? Citronela é repelente, É repelente. Né? Ela criava um ambiente assim, fritava a casca do limão, que era repelente também. Cítricos, né? Mas o que faz, Pedro? A sua mãe está certa, pode fazer isso. Assim, o que você tiver de fórmula dentro de casa que ajude a afastar a mosca, pode fazer. Usar citronela, casca de limão também, esquentar. Só que se você tiver um ambiente com muita incidência de moscas, telas nas janelas, telas milimetradas nas janelas, principalmente em restaurantes. Então, aquelas moscas que aparecem em restaurante, o dono do restaurante tem que fazer uma prevenção, porque ela posa nos alimentos, então pode contaminar os alimentos que as pessoas... E aí eu não Tem pago. umas larvinhas que elas colocam, algumas moscas, acho que é varejeira que chama, né? Solta algumas larvinhas. Essas moscas, complicadas. e elas colocam, são os bernes, animais, que colocam na pele das pessoas, né? E para ela colocar um ovo, já botou, é rápido, é um contato muito rápido. Nenhum desses bichinhos são inofensivos, né? Não, são pragas urbanas mesmo. Em restaurante, estudou-se primeiro colocar aquelas armadilhas elétricas. Só que quando a mosquinha pousa lá, ela explode. E aí acaba caindo em cima do alimento. Aquela explosão. É mesmo. Então a gente indica a Por isso que chama de mosca frita. É isso. Então a gente indica armadilhas luminosas. Tá. São armadilhas que a gente coloca na parte, são arandelas, com uma lâmpada ultravioleta dentro. É até muito bonitinho, tem uma decoração bacana. Então você coloca aquilo na parede, acende a luz ultravioleta e lá dentro tem uma plaquinha de cola. Então a mosquinha é atraída, serve para mosquito também, ela é atraída e acaba colando naquela placa. De 15 em 15 dias você troca. Então é um método higiênico, prático, barato. Prático, barato. E cuidar dos ambientes onde os animais ficam, né? Porque... Sim, limpeza, higiene sempre é fundamental. Se tiver criação de pet, cachorrinho, tá sempre limpando a sujeirinha deles. É muito importante, sim, porque atrai. E os mosquitos, amigo, em tempos de dengue? Mas falar de mosquitos é falar de uma variedade, né, deles. Sim, isso com quem mesmo. a gente convive. Assim como as moscas, são insetos voadores. É de difícil controle. Você não consegue... a gente diferencia insetos voadores de inseto rasteiro. Inseto rasteiro, você passa um inseticida, ele se contamina quando passa. Mas um mosquito ou uma mosca, ela entra pela corrente de vento. Então, às vezes, a 1 quilômetro de casa tem um ninho, um criadouro de mosquitos, e eles são atraídos. Aí é uma dedetização periódica, manter as calhas limpas, manter
todas as recomendações para controle de dengue são válidas. Água parada, potinho jogado em terreno baldio, onde fica acúmulo de água, é perfeito para o mosquito se desenvolver. Então, isso aí é uma questão de conscientização da população como um todo. Porque daí é mais complicado pensar na alimentação dele, né? Como nos outros animais. Por exemplo, barata, rato, a gente foca e sabe do que ele se alimenta. Agora, no caso do mosquito, é focar na reprodução, né? O ataque é no ambiente reprodutivo dele. São os focos onde eles estão. Eles não se alimentam do sangue humano, eles se alimentam de seiva de plantas. Então, você não consegue controlar a alimentação do mosquito. Mas e por que eles vêm, a gente pica e leva sanguinho da gente? Então, Darlete, quando eles estão na fase de reprodução, as fêmeas precisam de sangue para maturar os ovos. Só nesse momento, são só as fêmeas, que fazem a Pedro sucção. do céu, tem meu DNA nos bichinhos? Tem. Que coisa horrorosa. Tem. E é só a fêmea que fica fazendo aquele barulhinho também. Ela né? falou em barulhinho, muito interessante. Como é que eles sabem que... Como é que eles vêm para perto da gente, né? Eles conseguem identificar um mamífero, nós somos mamíferos, um ser humano, pelo gás carbônico que nós exalamos. Então, o mosquitinho que está lá longe, ele vem para perto da gente por conta do gás carbônico que ele percebe no ambiente. E assim que... Mesma coisa com carrapatos e outros bichos, pulgas... Eles percebem pelo E a gás raquetinha? carbônico. Raquetinha, serve? É válido, serve. Ah, queimou. Mosca Em casa frita, tem um em legal. cada cômodo. Serve a raquetinha, inclusive para mosca. Só não pode fazer em cima de alimentos, por causa da explosão. Gente, esse é um assunto que me toca muito. Já vou, Mai, passar a bola, mas é que nesse assunto mosquito, a minha primeira filha morreu de uma doença transmitida por mosquito, de cachorro ou gato contaminado. Nossa. Então, mais uma vez dizer assim, que estamos falando de maneira leve, mas estamos enfrentando quase uma epidemia de dengue, se assim podemos dizer. E eu mesma, em casa, família, fomos vítimas de uma destas pragas. Foi demorado o diagnóstico e por isso ela veio a óbito, mas quando estava olhando a pauta, bati o olho aqui no mosquito, pensar em alguma coisa muito pessoal. Tem mais alguma coisa aí para a gente pensar o que fazer, né, Binal? O que fazer? Como evitar sapo, rã, ambientes mais úmidos? Abinal, o que você faria com sapo? Porque eu estou pensando aqui na lógica do morcego e do Então, ratinho. o sapo, tá aí um bichinho que eu não mato. Pois lá em casa Eu tem não um mato sapo. Qual sapo. você mataria? Pedro. Você não matou o rato, não matou o morcego. Barata, Mas você não vai mosca. matar o poodle, né? Gente, lá em casa, Pedro, vai o rato, ou não, o rato não, o sapo, ele encontrou o cantinho dele na lavanderia. E aí outro dia eu já encontrei o sapinho. E ele, todos os dias a gente põe ele para fora e ele volta, não sei por onde ele entra, e ele todo dia volta. A gente já disse, é um membro da família. Pronto, tem até nome já. Darleide, você falou que o mosquito tem seu DNA. Ele que Agora diz que você ele tem, pega o sanguinho agora você da tem um rato que é membro da família. um sapo. sapo. Um sapo que é membro da família. É, Ele não falaria isso. E tem amigos também que são uns bichos na vida da gente. As pragas. Umas pragas na vida da gente. Pedro, o que fazer com o sapo? Retirar com toda delicadeza, porque eles são animais silvestres protegidos pela legislação. Inclusive, matar um sapo, uma rã, é crime ambiental. Ainda Então, bem que nós não cometemos esse mal. Não. Então, assim, tem que, no caso que você estava contando, que ele está entrando, não sabe por onde está passando, tem que descobrir onde que ele está vindo, fazer uma barreira física e afastar ele da sua casa. É o jeito. É o jeito. Mas ele volta, menino, todo dia. Eu vou descobrir por onde ele está entrando. O ambiente é aconchegante, né? É aconchegante. E aí, essa aqui. Ai, que ódio. Que ódio das formigas. Essa é aquelas pequenininhas, doceira. Sim. Que dá um ódio. Lá em casa, neste momento, nós temos muitas formigas grandes e elas carregam uma bolsinha, uma bolotinha assim atrás branquinha, que eu acho que é para a reprodução delas, não é, Pedro? É o ovinho, Aquelas bolsinhas que elas carregam são os ovinhos. E ela tem uma peculiaridade porque ela não consegue se alimentar diretamente. Quando a gente vê a formiga comendo açúcar, na verdade ela faz um processo para alimentar os ovinhos. E ela se alimenta da excreçãozinha do ovinho. Então, quando ela foge com o ovinho, ela está levando a fonte de alimentação dela e salvando um filhotinho. Então, é uma estrutura interessante que elas têm. Eu adoro controlar formiga. É uma das pragas mais importantes que a gente tem, mais perigosas que a gente tem. No início do programa, a gente estava comentando
Ah, sabe aquela formiguinha que passa perto de um bolo, né? Então, imagina essa formiguinha no centro cirúrgico, numa UTI. Então, dentro de um ambiente hospitalar, a praga que mais causa contaminação e até de instrumentos cirúrgicos são as formigas. Ela não é fácil de controlar, porque elas vivem dentro da alvenaria. Então, a gente tem produtos e técnicas que é um produto que ele tem que a gente chama de efeito transferência. Ela se alimenta daquele produto, não morre na hora e ela leva esse produto para o ninho. E aí acaba controlando aquele ninho. É o fipronil, não é a marca, fipronil é a química, é o princípio ativo que usa para fazer esse efeito transferência. Eu quero só convidar Eu coloquei um produto Pedro. desse lá em casa, mas elas gostaram tanto, estão tudo gordinho agora. Mas eu quero marcar com o Pedro e ir lá em casa pra gente comer um baião de 2, uma macaxeira, enquanto você dá uma ajudinha ali com as formigas, amiga. Elas estão em casa, na cozinha ali, encontrando um lugar escurinho para se reproduzir. Tô gostando, não? A gente combina? Combina, Obrigada, com certeza. Pedro. Ô, Jô, vem pra cá. O que tem mais? E olha, só observando sobre tudo que foi falado, desde formiga, né, desde aí também de rato, a gente tenta se proteger nosso lar, proteger também quem tem neto, quem tem filho, sobrinho e tudo mais, crianças que já não sabem se defender, às vezes pega até uma alergia, né? Mas é importante ter tudo organizado, desde uma roupa que deixa fora, é perigoso entrar uma aranha, mas o que guardar? O que pendurar? Que roupa pendurar? O que deixar fora de um armário? Por isso o quadro Me Ajuda vai te ajudar aí a conseguir organizar o armário do seu filho, do seu neto, sobrinho, da criança pequena da sua casa. Confere comigo. Eu não sei você, mas eu amo um quarto bem organizado. E aí me passaram a função de organizar um quarto de um bebê. Só que assim, eu sei organizar o meu quarto. Agora, de um bebê é difícil, viu? Difícil, porque eu sei que Bercinho é super necessário. É importante ter um trocador também pro bebê, tá na lista. Mas o que eu faço com tudo isso? Esse tanto de roupas. Bom, eu sei que roupinhas não pode faltar, bebê precisa ter, mas aí que tá, esse tipo de roupa, a gente dobra ou a gente pendura? Tá aí. E se eu dobrar tudo e tá tudo tranquilo? Mas toque amasse. Ai, dificuldade, hein, gente? Dificuldade. Não sei o que fazer. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar colocar esse pendurado. Não sei se é isso, mas depois qualquer coisa minha amiga dá um jeitinho de arrumar. Então a gente pendura, vamos guardar pra ver o que acontece. E aí pelo menos vai ficar organizado, certo? Eu não sei se fica, mas organizado com certeza. Aqui eu tenho outras coisas também pro bebê. Temos itens de higiene, só que fica fora ou fica guardado? Eu deixo perto do trocador ou eu deixo na gaveta? gente, quanto e se? Eu confesso, eu não sei. E se alguém me ajudasse? Meu nome é Camila Scott, eu sou da Dona Ajuda e hoje eu tô aqui para te ajudar a organizar o quartinho do bebê. Vou te dar algumas dicas essenciais do que pode facilitar a sua vida com um recém-nascido. Então vamos lá! Muitas mães têm dúvida do que colocar no trocador do bebê. Eu normalmente aconselho não deixar muitos itens aqui em cima, porque logo esse bebê vai começar a se mexer. E se você não tiver um lugar adequado para essas coisas, depois você vai acabar amontoando onde não seria necessário. A primeira gaveta do trocador, então eu deixo para os itens essenciais, como fraldas, panos de boca, a gente pode colocar aqui protetores de carrinho, de bebê conforto, os babadores, aquelas meias bem pequenininhas que acabam se perdendo se não tiverem um lugar adequado. E assim você também vai ter aqui alguns itens de higiene e outros itens que você precise para o seu bebê. Na segunda gaveta, eu aconselho colocar as roupas que vão ser utilizadas primeiro. No caso aqui, as RN. Então você pode separar por boras de manga curta, manga longa, calças, às vezes até os sapatinhos, já que nessa fase da vida eles mal são utilizados, não são sujos porque o bebê ainda não anda. Então você pode colocar até etiquetas para facilitar a vida das pessoas que vão te ajudar também com essa rotina, porque você às vezes até já sabe aonde estão cada um dos itens, mas quem vai te ajudar talvez não saiba. Na segunda ou terceira gaveta da cômoda,
você pode colocar, às vezes, até já as roupinhas de 0 a 3, 3 a 6, dependendo da quantidade de roupas que você tiver. E no meu caso aqui, como eu ainda vou ter mais uma gaveta, eu posso priorizar a última para colocar os itens de roupas de cama, roupa de banho. Então eu vou separar aqui as toalhas, as mantas, os jogos de lençóis e tudo isso eu posso etiquetar para facilitar a minha rotina. Eu vou colocar aqui até um coeiro, porque nos primeiros dias às vezes é importante para a gente poder ali embalar o bebê ou deixar ele um pouquinho mais confortável, mais quentinho. E aí a outra dúvida que surge é: o que eu dobro? O que eu penduro? Então o que eu fiz? As roupinhas mais leves, como os bores, as calças, eu deixei tudo dobrado porque elas também não se desdobram com facilidade. Porém as roupas mais estilosas, vamos dizer assim, ou os conjuntos, macacões, que são as roupas mais volumosas, o ideal é a gente pendurar, porque principalmente as roupas mais volumosas, elas se desdobram com maior facilidade. Aqui, por exemplo, ó, vou dar uma dica do que fazer com um conjunto. Se a pessoa vai querer utilizar tudo junto, eu vou pendurar a calça, o body e vou colocar também esse casaquinho, porque aí toda vez que eu vou vestir esse bebê, eu tenho a facilidade de já pegar todas as peças de uma vez só, porque principalmente as mães de primeira viagem vão descobrir que na hora de vestir o bebê, praticidade é essencial. Então eu vou colocar todas elas juntas aqui, vou só prender um botãozinho para a roupinha às vezes não ficar escorregando do cabide, alguma coisa assim, e vou colocar aqui no guarda-roupa. E vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu já coloquei aqui. Então eu tenho aqui, no caso de uma menina, macaquinhos, os vestidos, conjuntos de frio, e aí eu coloquei por último aqui os macacões mais compridos que podem ser utilizados como pijama ou até, dependendo de como eles forem, roupinhas para sair para o bebê ficar mais confortável. Aqui eu até já separei algumas roupas que eu vou pendurar depois. E muitas mães também ficam na dúvida do que deixar aqui na hora da troca em si. Então é importante, por exemplo, você pode deixar aqui itens de higiene como uma garrafinha térmica, algodão, cotonete, às vezes uma vitamina. Normalmente os bebês, quando são recém-nascidos, tomam vitamina D, ferro. Então, para você não esquecer, já que isso é tão importante, pode ser deixado aqui em cima também. As mamães que vão usar, por exemplo, o lenço umedecido, procurar lenços que sejam sem álcool, hipoalergênicos, porque no começo a gente nunca sabe aqui que o bebê pode ter alguma alergia, porque tem bebês que não têm alergia a nada, tem bebês que são mais sensíveis. Se você às vezes vai arrumar o seu bebê para tomar banho, você pode utilizar aqui o varão para já deixar a roupinha para facilitar na hora que você vem com ele da banheira para cá. Então você pode deixar a roupinha, pode deixar outros itens que você precisa ali, às vezes até a mochilinha de sair, já deixar com alguns itens dentro, porque aí numa hora que você precisa ir ao médico, algum passeio mais curto, a mala já está pronta. E eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, que elas sejam práticas para o seu dia a dia e nos sigam para as dicas do próximo episódio. Maravilhoso, né? Saber como organizar o quartinho, mas aí como proteger, Pedro? Eu quero saber disso. Existe uma praga que acaba assustando um pouquinho as mãezinhas aí, que é o escorpião. Ele gosta desses lugares quentinhos, né? E o berço acaba sendo um bom lugar, né? Como que faz para evitar isso? Olha, uma boa dedetização, porque o escorpião, ele se alimenta de barata de esgoto. Então, você fazendo uma boa dedetização, pelo menos de 6 em 6 meses na sua rede de esgoto, na sua casa, vai prevenir o escorpião. Agora, se você já viu um escorpião dentro do quarto, vai ter que mexer no quarto todo. Sabe por quê? Ele tem uma reprodução assexuada, que é a partenogênese. Então, uma fêmea, ela começa a se multiplicar sozinha. Tá? Então, é importante você estar sempre fazendo uma vistoria no quarto. Ficar atento, né? Mas assim, gente, eu fico por aqui. Eu volto só a próxima semana, mas a conversa continua. Porém, vamos para um intervalo super rápido e já voltamos. Amiguinhos, já contaram pra gente que bichinho apareceu por aí? Qual é a praga que você já enfrentou ou enfrenta em casa? Quem tá Bichinho vivendo. por sua causa, né? Bichinho do morcego, fiquei com dozinho do morcego. Pois é, Acontece sapinho isso com você e tal. também? Hã?
Conta pra gente. Mas vamos lá ver uma interação que já chegou por aqui, não é, Abinal? Verdade. E aí, ó, da Ju Antunes, Abinal. Ju Antunes, oi, estava amamentando o meu bebê, que é recém-nascido há 15 dias atrás, quando uma rã pulou na minha cabeça. Entrei em desespero, fiquei em choque. A sorte é que meu marido estava em casa. Mandei mandem um beijo para os meus filhos Natanael e Matias. Ok. Que legal, beijos. Beijo. Beijo para Ju, para o Natanael, para o Matias. Deus os abençoe também. Por falar em beijo, é aquele momento gostoso do programa. Um beijo para quem gosta de arte, porque está chegando o Cantinho da Arte com Cari do Canto. Aí a gente tem que ficar juntando assim, esse monte de frases, né? Porque é o canto da arte, é o armarinho da arte, é a Cari do canto. E a gente fica no cantinho da carinha, do canto da arte que arma. Que isso, pastor. Mas fica tudo, mas todas as combinações ficaram boas, entendeu? E eu tô vendo uma porção de coisas aqui. Eu sei que o senhor gosta. E eu sei que você faz os negócios top aqui. Ah, sim. E eu gosto muito também. Eu gosto de suculentas porque é a planta fácil de lidar. Que não morre. Ela é imortal. Pois é, numa época da minha vida só tinha suculenta em casa, que era o único que não morria. As mas flores de poucos, plástico de casa todas também morreram e as suculentas estão vivas. Mas para quem gosta de plantinha e por aí fica meio desanimado, fala, nossa, meu jardim tá meio pobrinho, não tem vasinhos, os vasinhos tão feio. Olha, hoje vai uma dica super fácil de fazer, econômica e que dá um charminho assim, sabe? Então, hoje eu trouxe esses vasinhos ali, ó. Nossa, você vai salvar a minha vida, porque Será? minhas suculentas estão em balde de açaí. Ah, não pode, pastor. Elas não gostam pode. do açaí, estão bonitas. Ó, vasinho de barro é fácil de achar. Você tem nessas lojinhas de R$1,99, em qualquer lugar, assim, e depende do tamanho e tal, você vê o preço também, né? Esse foi bem baratinho, achei bonito ele, porque é diferente, assim, dos que a gente sempre acha, e trouxe esses maiorzinhos também. Esse aqui eu usei com uma velinha e um matinho, que também é de plástico, mas acho que também fica bom. Né? Então, vou te ensinar como fazer esse vasinho ali e eu fiz esses dois pedestais, como se fosse um castiçal, assim, pretinho, você não sabe de madeira. Brincar, você não sabe brincar. Entendeu? Olha o negócio, Por quê? extraordinário. Tô sem jardim, pastor. Tô sem jardim, aí sabe que eu tenho em casa esses dois pedestalzinhos assim, com esses vasos? Manjericão. Essa é uma outra para você ter uns temperinhos na cozinha. Põe uma plantinha manjericão, põe um alecrim, ou o que você gostar assim, usar na sua cozinha. É uma plantinha barata e vai ficar muito bonito, muito charmoso em qualquer canto da cozinha. Que tal? Muito bom. Na minha casa não duraria, a gente gosta tanto de manjericão. Que eu gosto também, eu gosto. Mas tempo, ontem na tormenta um morreu, então estou aceitando doações. Quem quiser me dar um. Guararema tem um monte, tem na rua. Já me disseram. Se tiver algum amigo que mora lá, eu não tenho. Mas eu quero fazer amizade com quem mora em Guararema. Tá rindo lá, Darlene, sabe que essa pedra foi para casa dela, né? Bom, olha só. Primeiro, vamos preparar essa pecinha aqui, esse vasinho. E sabe com o quê? Com colinha. Aquela cola que a criançada usa lá na escola e tal. Cola de papel? Cola de papel, tá? Então coloca uma metade de água, uma metade de colinha branca. E vou usar 3 tintas. Eu coloquei ali na lista de materiais, que passa ali embaixo na tela, mineral, que é um tonzinho meio de manteiga, assim, não chega a ser branco nem bege. E você pede tinta mineral. Claro, a cor mineral, tá? Porque a tinta é acrílica ou PVA, como a gente chama, tá? Então, enquanto a gente bate papo, vou ir passando aqui só embaixo, que é na área que a gente vai destacar. E a função da cola aí é... É a seguinte. Primeiro, vou selar esse vaso, porque ele é de barro, né? Senão a tinta é poroso todo. Absorve e não vai ficar. E outra, eu vou passar depois um paninho umedecido. Então, com ela, consigo fazer melhor essa técnica como se fosse envelhecida. Não sei se você já observou, os vasinhos de barro, quando a gente deixa fora em casa, ele pega uma umidade, só uma faixa branca assim e um pouquinho de musgo, tá? Eu às vezes fico observando essas coisas que depois vão virar arte, né? Pra gente tentar imitar o que é a natureza, né? As coisas
Então você não passa nele todo para reproduzir como seria o envelhecido mesmo. Isso mesmo, tá? Você viu que secou rapidinho, porque como tem água e aqui tá com a luz e tal, fica muito mais fácil. Depois, o que eu vou usar? Uma esponjinha, tá? Usa a esponjinha. Eu já descobri que quando está faltando esponjinha no supermercado é porque estão todas com você. É porque estão todas comigo, pastor, é verdade. Eu tenho mania de comprar tesoura e esponja. E é impressionante, né? Porque como uma esponja simples, dá para fazer tanta coisa. Então, às vezes tem um estoque no ateliê, quando vejo que falta na cozinha, até libero, né? Mas, ó, vamos usar a tinta mais clarinha, esse mineral. E aí eu vou, tá? Passar um pouquinho aqui só na ponta. E o que a gente faz? Ó, não coloco aí embaixo, só como se fosse uma faixa, tá? Porque se você vê essa umidade natural que aparece nos vasinhos de barro, é assim, ela não é... Uniforme. Uniforme, isso mesmo, tá? Aqui na parte de cima, pode aparecer também um pouquinho, não tanto, porque geralmente o que acontece? O vasinho fica aqui, chove e essa umidade sobe, né? Então aqui, às vezes, ele tem a umidade própria, da planta, né? Aí ele secou, eu passo mais um pouquinho. Bem exatamente onde a cola estava, que secou. Isso mesmo, essa vai ser minha referência, tá? Se passasse sem cola, o vaso absorvia toda a tinta e você perde todo o efeito. Isso mesmo, tá? Então, geralmente, como a gente não vai colocar cor, senão eu poderia selar com uma tinta. Por exemplo, eu vou pintar ele todo de branco. Aí eu coloco 50% de branco e 50% água. E aí passo com o pincel, ele absorve e depois consigo pintar. Mas como a gente só vai tratar essa parte, aí eu coloco essa colinha. E agora o que a gente vai fazer? Ó, pega um pincel. E aí a lógica é uma tonalidade um pouquinho mais escura. Um pouquinho mais escura. E aí eu usei um beijinho meio cinzento. Então o que eu faço? Eu só dou umas pinceladinhas, uns toquezinhos aqui, ó. Em algumas regiões, não em todo. É para ficar como o envelhecimento fica, né? Isso, como que não fica uma cor só. Se você observa, tem várias, né? E às vezes a gente pensa, mas eu queria fazer um negocinho que vi na internet, não sei o quê, não sei como fazer. Observa, a natureza mesmo te mostra, né? São coisas, reações naturais que a gente tem. E hoje em dia usa, né, bastante essa teoria meio vintage aí, né? Olha, para finalizar... Eu vou fazer aniversário, tô ficando cada dia mais vintage. Sério, pastor? Eu também. Já fiz, não quero nem dizer. Não falo que eu estou envelhecendo. Acho que até sou mais vintage que o senhor, viu? Pode ser que não, mas não vamos discutir sobre isso. Não vamos entrar em discussão. Vai que você ganha a discussão. Né? Já tem a Darlege que sempre ganha. Não, a Darlege já começa uma discussão. A Darlege já começa ganhando. Aí vamos... Não vou eu, né, entrar nessa. Se ela estivesse aqui, eu ia admitir, mas quando ela está longe, ó, quase sempre ela está certa. Na outra é amor verdadeiro. Colega dela. Ó, aqui o que eu usei? Um tom musgo mesmo, um verde musgo, né? Porque a gente vê que ele tem uns toquezinhos só, né? Não vou colocar muito assim, porque senão fica muito exagerado. Tá? Então, eu coloquei com um pincel de pelinho mais duro, esse de cabinho amarelo, atende muito bem ao que a gente quer fazer. E agora, como esse estava aguadinho, eu vou por um pouquinho mais. E aí, eu faço um tomzinho mais escuro. Que legal! Ó, tá vendo? E tem uma pergunta muito importante para te fazer. Diga. Você vai fazer o que com esse vaso depois que você acabar? Ele sempre tem plano. Está querendo presente. Já, a Maíra já confessou, né? Já percebeu, já conhece. Então, quem sabe, né? Vamos ver. Vou falar para a diretora que se criar essa modinha, semana que vem eu tô aí. Opa, você já esteve aqui em algum momento com a Darlege e ela não pediu para você? Mas se você fizer uma arte, fez uma arte aqui, eu vou fazer uma decoração de uma nota de 50, ela pega. É que também, né, não é boba nem nada, né, pastor? Olha só, eu tenho meu secadorzinho aqui escondido para terminar de secar. E ele é poderoso, viu? E aqui tem um paninho umedecido, um paninho que eu só uso para minhas tintas, né?
E aqui, olha só, o que ficou um pouquinho mais para baixo, a gente dá uma voltinha assim, para que não apareça essas pinceladas. E quando eu gasto mesmo ele, aí fica um pouco mais natural ainda. Você sela com cola, branco, cinza e verde. Isso mesmo. E aí, se você pensar, nossa, ficou muito cara de pintura mesmo, paninho úmido, porque a cola é que me permite fazer isso. Ah, e aí dá aquela gastadinha. Isso mesmo, tá? E aí, olha, pastor, eu gostei muito dessa ideia, eu vi na internet de colocar uma velinha, sabe? Mas, para colocar as plantinhas, esse aqui tem cara de suculenta. O que você acha? Suculenta. Primeiro que ela tem vários formatos, ela combina com tudo. Ah, eu gosto muito. Eu gosto demais. É fácil de cuidar, né? Inclusive tem uma telespectadora nossa que sempre está participando aqui com a gente, lá de Santa Catarina, a Priscila Pacífico, eu fui lá visitá-la. Ah, é? E tem um show de suculentas na casa dela lá. Será que ela manda uma encomenda grande, a Priscila? Será que ela manda para todos nós? Vamos tentar, podemos negociar, né? Tem gente que quando a gente pede as coisas, elas têm bom coração, elas chegam a doar. Outras pessoas já não. Já me senti tocada, tá bom. Bom, né? E aí, o que você acha? Não, a minha cara. Ficou a minha cara. Cara. Eu comprei uma suculenta no começo assim, não, ficou muito legal. Né? Muito legal. E aí, quem vê assim, tem aquela cara meio de mofo, se chama, né? Mofo, assim, mas ao mesmo tempo tem uma arte também, uma imitação aí. E você pode colocar sua suculenta, pode colocar um manjericão, alguma coisinha. Vou deixar com o senhor, tá bom? É pra você, porque viu, né, aí pelo menos menos um. Semana que vem é minha vez. Semana que vem, e aí vamos. Né? O Abinal começou o programa falando que parecia da Vila do Chaves. Como que ele acha que ele vai ganhar alguma coisa não com vou esse te tipo dar, de abordagem? Abinal, não vai. Pra você não tem vaso. Eu estava até tentando, mostrando para a Darlene, ver se eu conseguia fazer alguma ligação aqui, mas não sei por que Ele não sabe por que ele lembrou. Ele tá me mostrando aqui foto, não tem nada a ver. Eu gosto muito do Chaves. Olha o vaso que eu ganhei. Tá muito legal. Vendo? Fácil, bonito, barato. Mas tá bonito mesmo foi a necessaire que eu vi ontem no seu Instagram. Necessaire lindíssima, uma das belezuras dela. Verdade. Você encontra lá no caridocanto.craft. Obrigada, amiga. Tá. Então a Darlene já, você viu, né? O que precisa é um necessaire. Vou ter que fazer um necessaire pra Darlene. Então, eu não queria jarrinho, eu não queria. Não queria? Eu quero necessaire. Ia te dar outro. Eu vou levar. Quero ver o que vai aparecer depois para eu escolher também. E vou personalizar ainda, para que ela não reclame mais. A produtora já falou, semana que vem tem coisa legal. É a semana que eu vou ganhar. É a tua vez. É a minha vez. Vamos mudar isso aí. Nós vamos fazer uma decoração aqui, ó. Pronto, pastor. Tá tranquilo agora. Obrigado, Karine. Nada, que Você isso. dá um show. Obrigada. A gente vai para o intervalo para você fazer algumas coisas. Beber uma água, se hidratar, muito bem. E se quiser falar com a gente, fala, aproveita esse momento, liga pra gente já, manda sua interação também. O Abinal pede foto, eu acho que tudo bem hoje você não mandar foto da praga, viu? Mas vamos lá que a gente já volta. Vamos lá, minha gente, entre família por aqui na tela da TV Novo Tempo. Que prazer ter você acompanhando sempre a gente. Assunto de hoje, a gente está falando sobre as pragas, né? Pragas urbanas, os insetos e tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa. Você já falou aí para o adolescente que tem na sua casa ou na vizinhança, mas esse adolescente é uma praga, essa idade, essa fase é uma praga. Já falou isso alguma vez, né? Mas, deixa eu falar para você que não é não, viu? Não é praga não, é bênção. É uma fase muito linda de transição. E é claro que tem ali, sim, os seus desafios, e não são poucos e não são pequenos, mas a gente tem que saber lidar com essa fase da adolescência, juventude. E pensando justamente nisso, a Novo Tempo criou mais um guia de estudos, uma revista, Revista Esperança, falando sobre eu no universo, trazendo essa identidade para os adolescentes, para eles entenderem um pouco melhor essa fase a qual estão passando e buscando o apoio, a ajuda que precisam, direto da fonte, direto de Deus. E para os pais também compreenderem, através desse material aqui, a importância que é passar por essa fase, tendo todo um suporte vindo do céu, suporte de Deus. Inclusive, um dos temas que esse material trata, que essa revista fala, é sobre a importância da igreja. Por que é importante? Por que a igreja é importante? Que muitos perguntam, né? Não, mas só eu fazer o meu momento com Deus, eu ter o meu culto e tal, tá tudo certo, eu não preciso ir à igreja.
E às vezes algumas séries, filmes que rolam por aí, né, nas plataformas, dizem que não precisa ir na igreja ou até mesmo desestimulam, né, os adolescentes jovens a não irem mais na igreja. Todo mundo, de uma forma geral, mas especialmente a galera dessa fase. Então, ó, esse material vai falar justamente sobre isso também. Por que é importante eu ir na igreja, tá? Quer esse material aí na sua casa? Então entre em contato com a gente agora através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Tá aparecendo aqui na sua tela o telefone para você entrar em contato com a gente agora. Peça essa revista e vai chegar na sua casa de forma gratuita, tá bom? Então entre em contato agora, 0, o código da operadora que você usa para ligar para outras cidades, estados, 12 21 27 31 21, revista Eu no Universo. Peça e dê de presente para o adolescente aí da sua casa, tá bom? Por falar nisso, semana que vem a gente vai falar sobre a semana toda sobre esse assunto, o assunto dessa revista, que inclusive estaremos recebendo o escritor, um dos escritores desse material, vai estar com a gente por aqui para a gente conversar sobre esse assunto durante toda a semana. Vai ser bênção e você, é claro, que não pode perder, tá bom? E a gente vai seguindo com o nosso momento, né, de saber um pouco mais sobre as pragas urbanas, como lidar com elas, né? E até a gente vai falar um pouquinho sobre 2 pontos muito importantes que inclusive o Pedro tinha comentado com a gente aqui. Um desses pontos, né, que até foi citado sobre escorpiões, o perigo, né, dos escorpiões e baratas daquelas da cozinha mesmo. E as formigas. As formigas, né, também. E caixa d'água. Pedro, fala pra gente um pouco sobre a importância de limpar a caixa d'água e também tem praga dessas na caixa outras d'água, praguinhas Pedro? aí. As pragas que tem na caixa d'água, Darleide, são as bactérias, fungos que dá. E pode acontecer de um animal morrer dentro da caixa d'água, ter acesso, uma barata que entre na caixa d'água, um rato. Então, assim, se você perceber algum odor estranho na água, é alguma coisa que aconteceu na sua caixa d'água. Ou mesmo que não tem odor. Vai que foi lá uma barata, não deixou mau cheiro, mas tem alguma contaminação na caixa. A caixa d'água tem que limpar de 6 em 6 meses. Essa limpeza, a gente esvazia a caixa d'água, faz a esfregação e cloro. Aplica cloro nas paredes, esteriliza a caixa d'água. A gente não lava o copo que a gente bebe água, tem que lavar a caixa d'água também. Só o filtro da casa não resolve tudo, então tem que fazer a limpeza também. E é até bom a gente ressaltar também a importância de não beber a água direto da torneira da caixa, evitar ao máximo, né? Beber água direto da torneira ali, porque às vezes vem da rua também com alguns resíduos do encanamento, alguma coisa assim, vai para a caixa d'água, pode ter algumas pragas assim, bom evitar também, né? Da caixa d'água, a água fornecida pela Sabesp, ela vem tratada e vem de muito. A nossa concessionária, a Sabesp, tem água de muito boa qualidade. Mas vem materiais minerais, então são metais pesados que vêm e elas vão se sedimentando no fundo da caixa d'água. Então, quando a gente faz a limpeza, a gente tira verdadeiramente um lodo que fica ali. Com o tempo de uso, ela vai se depositando ali. Então não adianta você ter um fornecimento de água potável com nível de qualidade se ela se contaminar na caixa d'água da sua casa, né? Por isso você tem que fazer o tratamento da sua caixa d'água também. De 6 em 6 meses, a despeito de se perceber alguma coisa, né? Porque às vezes você não tem essa percepção tão apurada. A água pode estar contaminada com muita coisa e não houve cheiro, não houve uma percepção, mesmo que a gente está bebendo água o tempo todo, né? A gente, olha, a gente encontra esqueletinho dentro da caixa d'água. É mesmo? De pombinho, de lagartixa. Então, precisa fazer. Não. Pobrezinhos, morreram afogadinhos. Ai, que dozinha. O pastor já está verificando. Olha a só, água. E falando em caixa d'água, lembra de dar uma olhadinha na tampa da caixa d'água, porque pode ser casinha de mosquito, viu? Késia escreveu pra gente aqui, ó. Boa tarde, sou Anjo da Esperança. Opa. Muito obrigada, Késia. Amo a TV Novo Tempo, vocês são bênçãos diárias. Obrigada. O que fazer para se livrar das traças? Isso aí. Mantenho as gavetas limpas e encho de cravos da Índia, e mesmo assim encontro roupas roídas. Abraços para todos dessa equipe maravilhosa. Opa, Beijo, Késia. Naftalina já ajuda sim. tem bastante.
Até na pia, no ralinho da pia ali, é bom colocar naftalina? Dizem que não ajuda a não vir barata também. Não, aquele cheiro de naftalina, não quer nem usar a roupa, quanto mais... Não vem pessoas, não vem os amigos, nem ninguém. Não tem ninguém perto de Mas você, as nem traça, nem traças é um gente. negócio complicado mesmo, É né? complicado porque a gente não pode fazer o tratamento químico na roupa das pessoas. Então, tem que ter um mutirão na família, ou pelo menos naquele guarda-roupa, de lavar todas as roupas e fazer uma aplicação química no guarda-roupa. Com o quê? Com a dedetizadora, ela vai ter entendi. Entendi. o princípio Falando ativo. de contratar uma empresa especializada. Mas e a criatura que mora na casa? Ela tem alguma coisa para fazer em casa? Tem algum produto mais caseiro para traça? Ou para pelo menos seria pelo menos os inseticidas de uso doméstico que vem do supermercado. Mas ela vai ter que fazer limpeza de toda a roupa, porque elas se alimentam do algodão da roupa. Então elas se criam ali naquela roupa. Então tem que fazer o tratamento de toda a roupa de uma vez só. Entendi. Porque se sobra um resquício, se você lava parte da roupa e a outra roupa fica guardada, ela prolifera de novo. Entendi. Tem mais interação aqui, chegando com a gente. Até aproveitar para falar já, né, que você tinha comentado sobre o escorpião, a gente falou um pouquinho, sobre a barata, né, que acho que é barata ou formiga. Você tinha barata comentado... de cozinha? Isso, barata de cozinha, né? A barata de cozinha, é uma espécie de barata chamada Blatella germânica. O modo mais comum a gente chama de blatela. O tratamento de essas baratas, elas se desenvolvem geralmente nas cozinhas nas cozinhas industriais. E ela se prolifera com uma rapidez. O ciclo de vida dela é de 30 dias. Com 30 dias, ela morre de velhinha, de bengalinha. Então, ela nasce, cresce, reproduz e morre em 30 dias. E cada ovo dela tem 35 filhotes lá dentro. Então, o dono do restaurante, ele compra a mercadoria, vem na embalagem de algum fornecedor, um ovinho daquele, começa uma infestação muito grande no restaurante. E ela é uma baratinha difícil de tratar, porque na fase que ela é filhotinha, ninfa que a gente chama, elas são tão pequenininhas, elas são menores que uma formiga. Então elas entram em todas as frestinhas e começam a se desenvolver. Eu até imaginei, Pedro, o Abinal abrindo uma gaveta, vendo as baratinhas bem pequenininhas e dizendo, oh, neném. Branquinhas, tem umas, né, que Doutor Doliro, a fase dela barata. E a Regina Moraes? O que ela diz? Oi, pessoal, já estou acostumada com a alegria de vocês. Sobre ratos, rato e barata, eu não tenho medo, até mato. Aí, Abinal, segue exemplo. Se consigo pegar. Mas um bicho que me botou para correr foi uma cobra que apareceu dentro de casa. Eu tenho um amigo chamado J. Washington, que também já encontrou. Exatamente. E só, tá? E só, parou por aí. Monogâmico. Isso é piadinha, Pedro, porque ele fica dizendo que tem a cobra que meu marido encontrou na sala e tem a outra com quem ele casou. Você acredita? Nossa. Não é uma praga de amigo? Nossa, é praga de amigo. Mas a história da cobra é verdadeira. Quando ele vai lá em casa, meu marido trata tão bem. Ele não encontrou uma cobra mesmo lá? 2. Ana Maria, vamos lá, Ana Maria de Novo Hamburgo é do seguinte, boa tarde, trio animado. Opa, boa tarde, amo vocês, obrigado pelo carinho, viu, Ana? Uma vez, quando deixei meu filho sozinho em casa, eu trabalhava o dia todo, ele viu um rato descendo a escada. Depois viu outro passando no quintal, eu disse para ele, viu? Quando o gato sai, os ratos tomam conta. Mas ele conseguiu pegar o intruso com aquele... Como é que é? Ah, isso. Com aquela lixa com cola. Ah, sim, que daí o bichinho gruda ali. Tá aí outra coisa que me dá dó. Quando o bichinho gruda naquilo ali, tenta sair, fica... Eu peguei uma vez. Você pegou assim? Assim, botei lá a lixa com cola, o bichinho foi lá e ficou pastoso, já era. Ficou pastoso. Já era para ele. Mas a velha e boa ratoeira também já... Faz uma interação? Não, é interessante isso. Às vezes já aconteceu, né? Nada melhor que a interação do Abinal, né? Desculpa, essas histórias maravilhosas. Acho que vou... Tá, não. Isso, quando estava lá, e às vezes à noite a gente ouvia um tá, opa, pegou.
Aí ela vê, tava lá penduradinha. Já aconteceu Na casa isso do em meu casa pai. e ele escapava. É? Ele escapava. Olha essa interação que chegou aí, ó. É a Lili, gente, Lili. socorro. Na casa da minha avó tem aparecido lesmas. A Ela tem lesma. horta e muitas plantas em casa. Tem relação, Pedro? Ah, lesma e aqueles Lesma. caracolzinho também, uns lesma grandes que praga tem, né? Verdade. humana, contamina as hortaliças e a gente tem uma infestação muito grave do caramujo africano, Isso. que teve uma época que no Brasil tentou-se fazer escargot, implantar na alimentação brasileira o escargot, trouxeram o caramujo africanos, fugiram e é uma praga de dificílimo controle. É uma peste que ele é um animal exótico é que veio de outro lugar. Ele é um animal exótico e se reproduz com uma facilidade muito grande no nosso ambiente. Perigoso porque ele traz doenças. Ele tem fungos, vírus, bactérias e até protozoários naquela pele. É que gosmento, ela é nojinho. nojenta. Mas ó, a gente acaba de aprender outra coisa, né? Exótico que veio de fora. Quando alguém já disse pra você sua beleza é exótica, uma beleza que veio de fora. Da onde, Diferente. De gente? fora do padrão. Agora nós vamos fazer a transição das pragas urbanas para a palavra de Deus. Quero ver que mensagem vai sair da boca desse homem hoje. Algumas coisas são muito importantes para a gente pensar. A gente faz algumas perguntas às vezes, né? Talvez você já tenha enfrentado essa pergunta com seus filhos, né? Foi Deus que criou o pernilongo? Foi Deus que criou barata? Como que essas coisas começaram a aparecer? Algumas respostas nós ainda não temos, mas as que temos são muito importantes para a gente. Eu queria falar primeiro para você lembrar de uma coisa. Deus é soberano no universo. Não existe nada, uma folha que caia de uma árvore, um fio de cabelo da sua cabeça que não esteja sob o controle de Deus. Uma frase que eu gosto muito é que Deus, da sua alta e calma eternidade, tudo contempla e tudo controla. Deus não termina nenhum dia decepcionado com seu próprio poder. Deus não termina nenhum dia contrariado. Ele pode tudo e é soberano sobre tudo, mas isso não significa que Ele não criou-nos responsáveis. Isso significa que a relação que temos com a natureza está sob a nossa responsabilidade porque Ele assim delegou. Ele disse como a natureza era, disse como a natureza seria se nós optássemos por vivê-la no pecado. E o pecado trouxe hostilidade e desequilíbrios, mas ainda temos responsabilidade sobre ela. Portanto, muitas vezes falamos, por exemplo, aqui de mosquitos. E aí falamos de mosquitos como se fosse uma praga desencadeada do nada, e não é assim que Deus nos trata. Nós devemos orar. Mas Deus também nos dá responsabilidade sobre o mundo, o ambiente onde estamos vivendo. Eu queria acrescentar a isso algo importante também para você e eu pensarmos nessa tarde. A mão de Deus age sobre a natureza. A natureza é governada por leis. Nós estávamos conversando aqui com um biólogo. E todas as pessoas que entendem de natureza, das ações e das áreas da natureza, elas passam o tempo todo estudando como as leis da natureza se dão. Como os itens da natureza se relacionam, quais são as regras de relacionamento. Porque o Deus cria e cria legislando. Quando Ele criou a botânica, Ele criou as leis da botânica. Quando Ele criou os astros, Ele criou as leis da astrofísica. E assim, conforme Deus cria o item, Ele cria as normas de relacionamento entre eles. Como Ele nos criou e colocou normas de relacionamento entre nós. Acrescente a isso uma coisa muito importante. Uma vez eu estava andando de carro com uma das minhas filhas e ela falou assim: pai, quem manda a chuva? Eu falei: filho, em última instância é Deus que manda a chuva. E falei: quem fez as árvores? Eu falei: Deus fez as árvores, filho. Ela falou: então por que a chuva derrubou a árvore? Aí veio uma resposta muito boa. Minha Bíblia está aqui aberta no Salmo 19. O Salmo 19, nessa canção, começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus, manifesta a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. Mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. O que o salmista está dizendo aqui é que Deus se revela por meio daquele que Ele criou. Mas como que a revelação de Deus se dá? Com uma barata que entra na sua casa, um mosquito que transmite dengue. Como que eu posso conhecer a Deus, um rato que causa um transtorno na minha casa? Ou quando eu vejo um gato matando um rato e não é legal, ele tem uns quês de crueldade. A natureza proclama Deus e o texto diz que a natureza mostra quem é Deus, mas ela não mostra completamente.
porque a natureza está danificada e a harmonia da natureza está adaptada ao nosso próprio egoísmo. O nosso egoísmo não compactua em vivermos em um mundo perfeito. E muitas das coisas que nós reclamamos do mundo hostil, ele só é hostil porque o nosso egoísmo faz com que necessitemos de um mundo assim. Veja bem, é por isso que Deus vai transformar o nosso coração antes de transformar o nosso mundo. E muitas vezes pedimos por um mundo melhor quando nós não podemos viver em um mundo totalmente harmônico. Então anote para o seu coração. Deus se revela por meio dos nossos relacionamentos, por meio da natureza. Essa revelação é imperfeita e é por isso que Ele se revelou perfeitamente, vindo ao mundo e nos dando a sua palavra. Eu aproveito para te fazer um convite muito sério. Você não vai conseguir conhecer tudo que você precisa saber de Deus observando a natureza. O poder dEle, a divindade dEle e a sobrenaturalidade dEle você vai conseguir saber. Mas você precisa de muito mais do que isso. Para responder perguntas como essa, nós precisamos saber que aquele que fez a natureza disse sobre ele, sobre você, sobre a natureza e sobre os conflitos que enfrentamos na natureza, como, por exemplo, esses que são diante de nós, como a quantidade de formigas na cozinha da sua casa. Aproveito para reforçar o convite. Não perca a oportunidade de aprender, de lidar, de ver qual é a sua responsabilidade neste mundo, de saber como você lida com as outras pessoas, com as coisas e como respondemos diante de Deus na nossa identidade. Você viu nesse programa aqui alguns manuais de estudo, Revista Novo Tempo. É um caminho, é um instrumento. Você tem uma Bíblia na sua casa, faça perguntas sinceras para ela, que ela vai responder. Mas, acima de tudo, não pare de aguardar um mundo perfeito, onde a sua perfeição e a perfeição do ambiente finalmente vão combinar. E é por isso que a gente continua falando de esperança. Um dia não vamos mais falar disso. Um dia não vamos mais falar das nossas dificuldades. Um dia falaremos alegremente daquele Deus que transforma tudo, começando conosco, com o nosso coração. Obrigada, Leixo. Muito obrigada, Pedro. Obrigado muito obrigada você, por sua Darleide. participação. Obrigado. Aprendemos muito, né? Com Muito bom no certeza. programa de hoje. E pensar que a palavra de Deus, Deus mesmo ensinou ao seu povo como lidar com pragas. Por exemplo, fungos, mofo. Tem tudo isso na palavra, gente. Insetos. Gente, então, nós voltamos amanhã no Entre Família. Um beijo, obrigada por hoje. Vem chegando Vida e Saúde. Aham. Vida e Saúde está chegando por aqui, viu? Já aproveita, anota as receitas, coloca em prática na vida aí E também. até amanhã, às Deus quiser. 2h30 da tarde. Tchau.